todos, aqui quem fala é o Bardo, sejam bem-vindos. Esse basicamente é o primeiro vídeo do canal. Eu gostaria de iniciar esse quadro, que eu denominarei Logos. No vídeo de hoje, eu queria trazer justamente uma coisa que eu fico pensando com meus botões, e é a questão da culpabilidade divina, Ou então você imputar determinadas coisas que acontecem no seu dia a dia a um ente supremo, eterno, divino, imputar essas coisas a Deus. É muito comum, você conversar com pessoas religiosas. Eu sou religioso, eu sou cristão e tal, então tenho muito convívio com essas pessoas em si, Mas é muito comum no ambiente religioso, ou até mesmo na nossa cultura, brasileira como um todo. As pessoas têm essa cultura cristã e tal, então é muito comum as pessoas elas sempre terem uma mentalidade de que Deus ele vai trazer de alguma forma, as melhores coisas, o melhor para você, e ele tá agindo, ele tá fazendo as coisas certas e tal. De alguma forma ele vai fazer com que tudo dê certo e aquilo aconteça melhor. Porém, isso é muito perigoso, porque não necessariamente todas as coisas que acontecem, elas são ações divinas diretamente, Caso você tenha alguma fé em Deus ou alguma coisa assim. Se você acredita em Deus, você, colocar determinadas ações ou coisas que acontecem no seu dia a dia, no seu cotidiano, imputar essas ações a Deus é algo muito perigoso. Porque, aparentemente, no início, você pode achar, nossa, como isso aqui foi algo que Deus fez, algo que foi modificado, por ele, e como as coisas deram certo, como é que tudo se encaixa. E quando você começa a pensar assim, tudo parece muito lindo, muito maravilhoso e tal, e olha como o Logos trabalha e como as coisas acontecem. No entanto, as coisas podem continuar assim e você continuar de certa forma bem, Mas muitas vezes aquela situação, aquele contexto, ele acaba desmoronando e a pessoa ela acaba por se decepcionar, porque às vezes acontece uma coisa inesperada, uma coisa ruim, e ela não consegue relacionar se tudo estava dando certo, Será Deus que estava fazendo tudo? Como é que agora as coisas elas podem estar tão más? Porque é que Deus meio que ele trabalha no início, Ele trabalha no final e tudo. E daí às vezes quando isso acontece, normalmente a pessoa ela vem com um discurso, Ah, não, mas Deus sabe todas as coisas. E daí ela vai amortizando, aquela sensação de desconfiança, descontentamento e decepção com relação a Deus. E meio que depois de um tempo ela esquece as coisas que passaram e vai vivendo a vida até que chega um momento em que uma nova ocasião, um novo momento em que ela acha que Deus está agindo agora, e Deus está fazendo as coisas acontecerem, começa a se delinear, no horizonte, e daí novamente ela acaba caindo no mesmo erro. E daí ela pensa, não, Deus realmente está nesse momento, está nesse ponto aqui. E daí ele está fazendo as coisas todas. Só que o fato é que isso é muito perigoso, porque nós, como réis mortais, seres humanos, a gente não tem esse contato com Deus, de fato. A gente não tem esse contato direto com o divino e a gente não sabe de fato as coisas que estão acontecendo no âmbito espiritual. Você pode ser uma pessoa religiosa, você pode ser um líder religioso, um pastor, um bispo, um padre. Nós não temos esse contato com o direto. Com o direto não, com o divino. Simplesmente assim. E a gente não sabe. E até as próprias histórias bíblicas, elas vêm, e elas apontam para erros que
as pessoas, né, os personagens bíblicos cometeram por imputar determinadas ações a Deus, quando na verdade não era, né? Ou talvez era até o contrário. Não era nem Deus que estava fazendo aquilo, mas era o inimigo, né? E a gente percebe muito isso, por exemplo, na história de Jó. Se você tem um mínimo de conhecimento da história de Jó, você sabe que os amigos de Jó, quando ele perdeu tudo, eles estavam dizendo que a causa de tudo aquilo que estava acontecendo com ele era porque Deus estava punindo ele por algum pecado. E daí no final da história, a gente sabe, né, que Jó na verdade era justo e não era Deus que estava provando ele, mas na verdade era o inimigo, né, que estava tentando colocar ali um contexto para que Jó desistisse de Deus e ele pudesse trair a Deus, né, de certa forma, trair, pecar contra Deus. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jó não pecou. E ele se manteve firme em dizer que não era Deus que estava fazendo aquilo. Não necessariamente era Deus. Em alguns momentos ele vai pôr argumentos, né, contra aquilo que os amigos estavam dizendo. Mas de fato, no final a gente vai ver que o próprio Deus ele vai exaltar Jó de novo. Ele vai falar com Jó. Ele vai falar diretamente com os amigos de Jó e dizer que eles estavam errados. Dizer que não era ele que estava agindo ali. Não era daquela forma como eles estavam achando que as coisas deveriam acontecer. E isso é muito grave porque quando você vê situações onde existem pessoas enfermas, né? Pessoas passando por necessidade, pessoas carentes mesmo, né? De alguma coisa, seja recursos financeiros, saúde, ou necessidades emocionais ou espirituais. É muito comum a gente achar que simplesmente porque a gente está pedindo muito a Deus, porque a gente tem fé, ele vai fazer alguma coisa, né? E daí, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, nós normalmente, ou pelo menos essas pessoas, né? Elas vão culpar a Deus porque as coisas não saíram do jeito que elas achavam que era o correto, que era o que Deus deveria fazer, porque elas agem da mesma maneira que os amigos de Jó agiram. Elas não conseguem perceber que o divino, ele é incontrolável. Deus, ele vai aonde ele quer e ele faz as coisas do jeito que ele quiser. Por conta de textos, né, que dizem pela fé, né, você vai poder mover montanhas. Se vocês tiverem fé, vocês vão conseguir curar leprosos, né, levantar os paralíticos. Se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, tudo pode acontecer. Porém, as pessoas, elas, ao levarem isso ao pé da letra, acabam cometendo um grande erro, que é confundir, né, toda a teologia do cristianismo com rituais pagãos, confundir com um certo tipo de bruxaria, né? Porque a bruxaria, feitiços e esse tipo de coisa, o princípio é que existem leis no universo e que você conhecendo elas e você podendo mudar algumas variáveis, você consegue alterar coisas, né, no plano físico. E isso é justamente o contrário do que o cristianismo prega, né? Você não tem como controlar a Deus. Você não tem como fazer as coisas saírem do jeito que você quer. Você não tem como fazer a matéria se moldar a seu bel prazer, apenas cumprindo rituais. E muitas vezes é isso que acontece. E por esse motivo, a pessoa, né, ela fica tão desgastada que ela põe as expectativas dela no que Deus tem que fazer, ou então ela põe as expectativas no que ela acha que Deus já está fazendo, e quando as coisas não saem como esperado, ela se decepciona com o eterno por uma coisa que não deveria ter acontecido, né? Por uma coisa que ela não deveria ter se decepcionado, porque afinal nós não podemos controlar a Deus.
nós não temos esse poder, né? Essa capacidade. Porque afinal, se nós pudéssemos fazer isso, nós seríamos deuses, né? A gente controlaria qualquer coisa. Porque se a gente controla Deus, a gente tem tudo, basicamente. E isso é muito triste. É muito pesado. Porque às vezes você vê a pessoa, por exemplo, com câncer, ela tá definhando, claro, ela tá lutando, e ela tem fé em Deus, que Ele sabe o que é melhor para ela, mas muitas vezes eles estão ali esperando uma cura e eles têm, digamos assim, através da fé, né? A certeza que a cura vai vir. A certeza que Deus vai estar com ele. Só que isso não é confiável. Isso é basicamente quase que uma heresia, né? Porque, de certa forma, sim, quando você tem ali contato com Deus, você individualmente pode talvez ter um indício, né, de que alguma coisa saia de um determinado jeito, ou você tem alguma iluminação para tomar alguma atitude, né? Mas jamais você pode determinar, ordenar que alguma coisa vai acontecer de certo, que você vai ficar curado do câncer, por exemplo. E daí, por exemplo, você passa por algumas cirurgias, você passa por vários momentos, você consegue vencer várias coisas que talvez fossem impossíveis, humanamente falando, mas que no final você ainda está em risco de vida. A sua vida ainda está em jogo ali. Às vezes o que acontece é que os seus dias eles só estão se prolongando um pouco mais. E aqui eu não falo no sentido de que quando essas coisas acontecem você precisa ter um espírito de derrotado, né? E desistir e não falar com Deus e pedir as coisas para Ele, mas você precisa ter noção de que as coisas elas não saem do jeito que você quer. Você não pode imputar a Deus a culpa de ter feito ou não ter feito algo, porque simplesmente você não sabe. Você não sabe. Você não tem conhecimento sobre isso. Deus, o Logos, ou que qualquer que seja a sua divindade, ele não é obrigado a fazer as suas vontades. Porque, querendo ou não, no final, todo mundo vai morrer. Então, talvez morrer hoje seja o melhor para você do que morrer daqui a 5, 10, 20 anos ou mais. E isso é muito duro pra gente porque o nosso espírito egoísta de querer ter controle de tudo à nossa volta e de cada variável do ambiente, isso faz com que a gente perceba o quão insignificante e impotente nós somos diante das situações. A gente percebe que a gente não pode nada. E é aí que está o problema. Quando você encara o cristianismo, quando você encara alguma outra crença ou religião, que tem como objetivo, né, você entender o quão ruim você é, o quão mal todos nós somos, o quão pequeno nós estamos, né, diante de todo o universo, de toda a imensidão do universo. Quando nós entramos, né, para esse tipo de mensagem, mas a gente não consegue entender nem esse básico quando nós nos colocamos, né, nessa posição de querer ter a autoridade e mudar as coisas, quando a gente quer controlar tudo e até mesmo a Deus, nós estamos justamente dizendo que a gente não entendeu aquilo que nós estamos falando. A gente não captou a mensagem. A gente não conseguiu interpretar e viver nem o básico das coisas que nós dizemos que acreditamos. E isso é muito triste. Isso é muito complicado. Porque a verdade é que muita gente, né? E muita gente mesmo, tem sempre uma visão utilitarista de Deus. Sempre vê Deus como uma espécie de mordomo que
tem que estar disponível para mim 24 horas para fazer as coisas do jeito que eu quero, da forma que eu quero e no tempo que eu quero. Quando isso não é verdade. Quando na verdade isso é uma heresia. Deus, ele não é obrigado a me dar riqueza. Deus não é obrigado a me dar saúde. Deus não é obrigado a me dar vida. No entanto, mesmo assim, ele nos abençoa com coisas imensuráveis. E na verdade, muitas vezes ele quer nos abençoar muito mais do que nós pensamos. Mas nós não buscamos a ele de fato. Muitas das bênçãos espirituais e da forma como nós deveríamos viver e buscar melhorar a nossa vida, a nossa família, né, os nossos hábitos, muito disso nós deixamos de lado e não damos importância. Quando Deus nos dá uma oportunidade de crescermos espiritualmente, uma possibilidade de entender alguma coisa que nós não entendíamos antes, a gente simplesmente descarta e não dá valor a essas coisas. Mas teimamos em querer mudar e transformar a Deus a nossa imagem e semelhança, quando deveria ser o contrário, né? Nós que deveríamos ser a imagem e semelhança de Deus, ser transformados à imagem e semelhança dele. E o fato de termos essa visão sempre utilitarista do divino é muitas vezes a causa, ou pelo menos uma das causas, né, das origens de muitos dos males que as igrejas por aí, né, tanto protestantes quanto católicas ou de qualquer outro tronco religioso, muitas vezes essas coisas que são a origem de muitos problemas, dificuldades, corrupção, outras coisas, né? Porque afinal, se Deus ele sempre quer me abençoar e me dar o melhor, porque eu não posso ter esse melhor agora, porque eu não posso conseguir essa vantagenzinha aqui com o meu irmão, porque eu não posso passar a mão no dízimo, porque eu não posso me aproveitar dessa irmãzinha. É óbvio que nenhum desses pensamentos eles são claros assim, né? Eles são tão intencionais assim, mas é justamente toda essa filosofia, digamos assim, né, que vem embutida nesse tipo de utilitarismo de Deus, nessa culpabilidade que nós damos a Ele, que faz com que muitas dessas coisas aconteçam. E isso é muito triste e complicado. Obrigado pela atenção de vocês, que vocês reflitam sobre isso.